Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa central de ajuda do Redator Online. E hoje eu vou falar um pouquinho mais para você sobre acompanhamento dos seus pedidos, acompanhamento das suas solicitações na nossa plataforma. Então, depois que você faz o pedido, você recebe o acesso a essa plataforma e aí você tem duas opções. Você pode vir aqui até em atendimentos, para acompanhar aquilo que está sendo feito, beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Você pode adicionar um atendimento, caso você já saiba quais os conteúdos que você quer, você mesmo vai montar suas pautas, você pode adicionar. Ou se você quiser, você pode contar com o nosso bônus de sugestão aí de até 4 pautas, que a gente envia essa pauta para você, tá bom? E aí, se a gente fizer isso, a gente vai enviar as pautas para você por e-mail antes para aprovação. Depois que você aprovou, nós mesmos incluímos ela aqui. Tá? Então você não vai precisar se preocupar quanto a isso. Mas aí você vai precisar acompanhar em qualquer um dos dois casos, seja aquele que você adicionou, seja aquele que nós adicionamos para você, você vai precisar acompanhar por aqui. E você vai acompanhar exatamente por essa tela aqui, tá certo? E aqui aí tem o código do atendimento, o assunto, que é o tipo de conteúdo que você está pedindo, a situação, e a gente vai ver quais as situações que existem e como que elas funcionam, como que elas interferem na produção do conteúdo. Tem uma rápida descrição, que é a mesma descrição que tem no briefing, a data que ele foi cadastrado, e para você visualizar é só clicar aqui nesse botão azul. Você clicou, o atendimento vai abrir de forma mais detalhada, e aqui você vai ter várias informações, tá? Então, primeiro aqui tem a descrição geral do atendimento, aí aqui na descrição pode estar o briefing completo, como eu já falei em um vídeo anterior, ou pode estar só uma introdução do briefing, como por exemplo o tamanho, o título, e depois o briefing completo você pode colocar aqui embaixo, como a gente já viu. Tá? E aqui na tela do seu atendimento você consegue acompanhar, por exemplo, se ele é ativo ou receptivo. Receptivo é quando você inclui essa chamada aqui, né? Então ele vai ficar como receptivo. Ativo é quando a gente incluiu a solicitação por você. Então, por exemplo, nós planejamos a pauta para você e nós mesmos incluímos no sistema. Aí ele fica como ativo, tá? Só para você entender a nomenclatura, mas não vai afetar nada o seu texto. Novamente aparece o tipo de conteúdo, a forma de atendimento webdesk, que é quando você consegue acessar por aqui, a situação, a descrição completa, e aqui embaixo aparece uma informação nova, que é a informação do atendente, ou seja, o nome da pessoa que está responsável pelo seu atendimento. Geralmente vai ser o nome do redator, o nome do designer, por exemplo, que está fazendo o seu e-book. Então aqui você consegue saber exatamente quem está produzindo o seu material. E a parte de interações, então se você tem alguma informação para passar para a gente extra, você vai fazer aqui por esse campo de interações com a Redatora Online. Você pode clicar em responder para enviar mensagens para a gente, então enviar mensagens, o arquivo revisado, por exemplo, você pode enviar por aqui também, ou um arquivo de apoio. E quando nossos editores responderem você também vai ter uma mensagem como essa, com a mensagem do editor e com o link para fazer download do material. Então vamos dizer que o seu texto, ele foi finalizado, ele passou por todo o nosso processo de produção até chegar até você, até ser entregue para você. Você vai ter uma mensagem aqui da nossa editora, que fez a revisão do conteúdo, e ela vai liberar o conteúdo aqui para você, com o link para você baixar esse texto e fazer a validação. Tá? Então, basicamente, esse vai ser o acompanhamento que você vai fazer por aqui. E depois, claro, você pode simplesmente responder aqui nessa tela mesmo, tá? Como você pode ver aqui pela tela de responder. E para baixar o conteúdo é muito simples, você vem em download, ele já vai baixar no formato que foi subido, Se for texto, é Word, geralmente. Se for e-book, design de e-book, está em PDF. Aí você salva em algum lugar aí no seu computador, você já consegue visualizar, consegue fazer suas revisões, suas pontuações ali no próprio arquivo, e depois você pode subir de novo para enviar para um ajuste, por exemplo, para a nossa edição, tá bom? Agora vamos falar sobre a parte das situações, os tipos de situações que existem para você entender, tá? Então, os tipos de situação são 9 situações no total, tá? A primeira situação, ela não chega a ser uma situação porque ela nem sempre vai acontecer, tá? Que é a adição da solicitação na plataforma.
Se você quem vai produzir os seus briefings e vai adicionar esse conteúdo, tem um vídeo que mostra como que você adiciona, inclusive, você vai primeiro adicionar o seu briefing, ali, a sua pauta, na nossa plataforma. Tá? Assim que você adicionar, a situação que vai ficar é criação do briefing. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente ainda está validando o seu briefing. Tá? Então, nós vamos primeiro verificar se o briefing está completo, se tem todas aquelas informações que eu disse que era obrigatório lá na aula exclusiva sobre modelo de briefing, se as informações que você falou ali, que você colocou, está clara o suficiente para o redator produzir conteúdo, entre outras informações. A gente verificou ali que o briefing está ok, aí a gente vai liberar esse briefing para a nossa equipe de redação poder produzir. E aí ele vai para o status em aberto. Em aberto quer dizer que o briefing foi validado e que agora ele está aguardando que um dos nossos redatores pegue essa tarefa, pegue esse atendimento para concluir. Tudo bem? Geralmente, ele fica aí num prazo de 1 a 2 dias nessa situação, dependendo do volume de textos que a gente tem na plataforma e também da quantidade de textos que você incluiu aí ao mesmo tempo. Tudo bem? Depois que o redator pegou o seu texto, vai para a situação em produção. Isso significa que já tem uma pessoa desenvolvendo aquele atendimento para você. E aí aqui, nessa frequência, nós temos duas, na verdade, que é em produção, quando é texto, e em diagramação, quando é o design do e-book, tá? Quando é um designer que está desenvolvendo. Então, mas elas querem dizer a mesma coisa, simplesmente que tem uma pessoa trabalhando em cima do seu projeto, já estão desenvolvendo o seu projeto. Tá? O prazo de entrega aqui, geralmente, tá, para texto, é de 1 a 2 dias. Tá? Para diagramação, aí é um pouco maior, porque aí é um projeto mais extenso, e aí você pode conversar com a gente, também depende do tamanho do e-book, então são várias variáveis, mas aí você pode conversar com a gente para saber mais sobre o seu projeto. Depois que o redator terminou de produzir o texto, ele vai subir na plataforma e aí vai para o status em revisão. Isso quer dizer que o texto já foi entregue pelo redator, mas que ainda precisa passar pela nossa revisão interna, pelas nossas editoras, para garantir que não foi copiado de nenhum lugar, garantir que não tem nenhum erro ortográfico ou gramatical, enfim, ela vai fazer uma revisão geral do conteúdo, garantindo também que o conteúdo está de acordo com aquilo que você pediu no briefing, tá certo? Depois que a editora fizer a revisão desse conteúdo, ela vai liberar para você. E aí a situação vai ser alterada como feedback pendente. Aqui quer dizer que você precisa revisar o texto, baixar ele, revisar, ver se está de acordo com o que você precisa, e aí você pode dar o seu feedback para a gente nesse ponto também, se precisa de algum ajuste ou se está tudo ok, tá certo? Assim que ela colocar a situação em feedback pendente, fazer entrega lá na plataforma, pelo campo de interações, como eu mostrei anteriormente, você vai receber uma notificação no seu e-mail de acesso à plataforma, dizendo que aquele atendimento foi atualizado. Aí basta você ir até lá e você já vai ver que o conteúdo está disponibilizado, tá? Então, assim, você só vai receber notificações por e-mail da plataforma quando houver alguma atualização no seu atendimento em que a gente mandou uma mensagem para você, tá? Em que a gente veio aqui em interações, né, esse campo aqui embaixo, e que alguém enviou uma mensagem para você. E a gente só envia mensagens em duas situações. Ou porque precisamos de mais informações, o seu briefing não estava completo para ser liberado, ou está faltando alguma informação, ok? Ou a gente ficou com alguma dúvida em relação ao conteúdo antes de produzir, aí a gente vai enviar uma mensagem e você vai receber uma notificação. E a segunda situação é quando o conteúdo foi liberado, quando o conteúdo já foi produzido, já foi editado e está liberado para a sua revisão. E aí você vai receber essa notificação. Então já pode ficar atento aí no seu e-mail, que se você receber a notificação, ou é porque a gente precisa de mais informação, ou é porque o texto já foi entregue. De qualquer forma, significa aí que a gente está precisando, né, da sua atenção naquele atendimento para poder prosseguir com ele, tá bom? Certo. E aí depois que você revisou o conteúdo, se tiver tudo ok, você vai validar, vai dizer que ele está aprovado, e aí ele vai para o status concluído. Quer dizer que esse texto foi finalizado, tá certo? Nós temos uma outra situação, que é a situação publicada. Alguns dos nossos planos, nós oferecemos como bônus a publicação do conteúdo no seu blog.
Então você foi lá, produziu com a gente, um dos nossos editores vai publicar esse conteúdo depois que você aprovar lá no seu blog. Para ter acesso a isso, você só precisa enviar os dados, né, para a gente poder acessar o seu blog. De preferência tem que ser blog WordPress, tá? E aí o que você faz é, manda os acessos, depois que você validar lá normal aqui em cima a pauta, a gente vai publicar. E aí quando for publicado no seu blog, a situação vai ser mudada para publicado, para a gente saber quais os conteúdos que a gente publicou, que não publicou, e também para você poder acompanhar, tá? Se é você quem faz essa publicação, aí essa situação ela não vai ser alterada, ela vai ficar só como concluído. Agora, se é a gente que faz, aí a gente altera para publicado, para que a gente possa ter um controle interno também, saber quais conteúdos seus que já foram publicados e quais que ainda precisam ser publicados, tudo bem? E a última situação é em ajustes, que basicamente é quando o conteúdo precisa ser ajustado, precisa ser revisado pela redatora. Essa situação ela pode ocorrer em dois momentos. Ou porque o redator entregou o texto, mas na nossa revisão interna precisou de ajuste, e aí a nossa editora vai devolver para o redator para ele fazer os ajustes necessários, ou então na sua revisão, na revisão do cliente. Então, quando estiver aqui em feedback pendente, você vai revisar, você vai validar esse conteúdo, e se tiver algum ajuste para fazer, alguma alteração, você pode informar na própria plataforma, e aí ele vai voltar para em ajustes. A partir do momento que ele volta para em ajustes, ele volta aqui, depois que o redator ajustar, né, fizer as alterações, ele volta aqui para o processo de em revisão. E aí ele segue o fluxo normalmente, feedback pendente para você aprovar, se tiver tudo certo, concluído, se é a gente que publica, publicado. Tudo bem? Então, esse é o fluxo básico do nosso processo de conteúdo. Espero que tenha ficado claro para você. Agora vai ficar mais fácil, né, quando você visualizar aqui no atendimento, você entender o que significam essas situações, em que etapa está o seu conteúdo, tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida, usa aqui o formulário abaixo da nossa central de ajuda ou entre em contato com a gente pelo e-mail contato@redatoronline.net, que a gente vai te ajudar, vai tirar suas dúvidas e vai te ajudar a entender melhor a nossa plataforma. Tudo bem? Abraços e até o próximo vídeo.